Shalom Adonai. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a chegada dos meteoros. Por quê? Porque ontem, no céu de Portugal, um meteoro cruzou e assustou a população. Então a gente vai fazer um vídeo simples, mas vai te dar muito entendimento. Então a gente tem que voltar lá na primeira terra para você ter um entendimento de meteoro. Na primeira terra, o céu era vermelho e o céu azul está embaixo. Na primeira terra não existe vegetação, não existe montanha, não existe abismo, não existe água e não existe animais. 7 anos antes da inversão, começa a surgir um pouco de água. Vai surgir a água na primeira terra. Tanto é que hoje você vê esse fenômeno acontecendo na terceira terra, que você vê rios, lugares que a água vai secando de vez. O rio da China, o rio Amazonas, você vê que a água baixa de vez, porque a água tem propriedade diamagnética e quem dá a sustentação da água na superfície é o campo magnético. Conforme ele diminui, a água desce. Então, houve a inversão e o que aconteceu? Aí vai acontecer a inversão, 1/3 do firmamento foi retirado devido a 1/3 dos anjos ter caído com o diabo e estrelas são anjos. E aí ele cria terras além domo. Vai ser a primeira vez que vai criar uma porção de gelo aqui no nosso reino. E aí o que aconteceu? Aparece os abismos, aparece a montanha, porque vai surgir a nova configuração e o livro da vida tem o código-fonte que é o Messias. Então tudo que tem no firmamento vai aparecer na segunda terra. Então assim que apareceu o firmamento, na segunda terra, né, que é o céu azul, aí o que aconteceu? E no firmamento você tem galáxias, que são banco de dados do reino animal. Então, conforme foi colocado o firmamento no céu azul, vai aparecer os animais na terra. E os quasares, eles são banco de dados da vegetação. Então, conforme eles apareceram no firmamento, no código-fonte, aparece a vegetação na segunda terra. E a água, você tem as fontes de abismo. Aqui eu voltei na primeira terra. Conforme o campo magnético vai diminuindo, as águas vai subindo tudo, elas vão subindo em várias quantidades pelas fontes de abismo. E conforme o campo liga novamente, ele expulsa essa água, porque a água tem propriedade diamagnética. Então ele coloca a água na segunda terra. E para a terra, na segunda inversão magnética, o Criador não podia fazer inversão magnética. Por que o Criador não pôde fazer inversão magnética? Porque senão todos os animais, toda a vegetação, toda a água sumiria. Porque no céu vermelho não tem água, filho, não tem animais e não tem vegetação. Por isso que é falado lá em Apocalipse, novo céu, nova terra, e o mar já não existia mais, porque é o céu vermelho que chega. Onde tem céu vermelho não tem água, filho. Por isso que a Nova Jerusalém vai fluir um rio de água de dentro dela. Porque quando chegar nesse limite, a água acabou na terra. Então quem vai colocar a água no governo de 1000 anos será a Nova Jerusalém. Então o Criador, ele teve que desligar o relógio. E depois, quando ele liga o relógio no mesmo sentido, o céu azul não vir para baixo. Você está vendo como que a Lua explica todos os fenômenos da natureza, filho? A Lua é a fiel testemunha do Pai. O mapa da Terra está na fiel testemunha do Pai. E olha para você ver que coisa interessante. No princípio, Yahweh criou os céus e a terra. Ele cria céu e terra, tá vendo? Ele cria a terra. Então, lá na primeira terra, para você entender, ó, na primeira terra, estou pegando a folha aqui, ó, na primeira terra, ele criou céus e terra, tá vendo? Aí o que acontece? Quando você vai no segundo versículo, ela era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o espírito de Yahweh se movia sobre a face das águas. Então só havia água aqui, filho. Só tinha água e o espírito de Yahweh se movia sobre as águas. Então a terra ela tinha sofrido um tohu vavohu, que em hebraico se chama juízo. Ela tinha passado pela primeira inversão e depois ele desliga o relógio. E por isso que a terra ficou sem forma e vazia. E aí ele menciona a face do abismo, a configuração do céu azul. Tudo demonstrado. E quando ele fala, e disse Yahweh, haja luz e houve luz, ele liga de novo o campo magnético da Terra. Que o Sol central é a memória do Messias, porque o Messias é o firmamento, filho. O Messias é o código-fonte. O firmamento que está sobre sua cabeça, ele é o livro da vida. Você tem que estar contido nele para você ir para um novo céu, nova terra. Porque lá em Apocalipse 6, versículo 12, o firmamento vai ser retirado.
E se a sua estrela não estiver no firmamento, você não estará no novo céu e nova terra. Você ficará aqui, ó. Você vai perder o arrebatamento, filho. É simples de entender o evangelho das estrelas. Então, o que acontece? Como era campo magnético nulo, então tudo aqui perde o peso. Então você tinha muitas pedras, tudo flutuando. Está tudo flutuando aqui. Pedra, montanha, está tudo flutuando. Metais. Aí o que acontece? Quando ele liga esse campo magnético, como a água tem propriedade diamagnética, o que aconteceu? Ela começou a subir. Ela foi subindo. E conforme ela foi chegando em altas altitudes, ela foi congelando. Então você tem um domo elétrico, um domo de gelo e você tem o domo de quartzo. O que seria o domo de gelo? Seria a água que foi congelada quando alcançou altas altitudes. E quando ele está elevando a água, ele está criando também o dia de 24 horas. Você consegue entender como que tudo é feito nesse exato momento? Quando ele fala haja luz, aí o que aconteceu? Essas montanhas, essas pedras, esses metal, também foi se elevando. Porque a água foi levando tudo. Então aqui no domo de gelo, você tem metais, você tem pedra, você tem tudo. Conforme o campo magnético da Terra está enfraquecendo, o que acontece? Esse domo de gelo está perdendo a sua sustentação. E aí você vai ter o quê? A chegada dos meteoros. Você vai ter metais caindo, você vai ter pedras caindo, pedras gigantescas que foram levantadas quando ele ligou o relógio para fazer a terceira terra.